Amém? Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia, só abrir aqui. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Dá para ler? Dá? Só apagar a luz só um pouquinho. Pronto. Está escrito assim: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é o quê? Me conhecia, está vendo? Mas vós quem sois? Amém? Mas vós quem sois? Foi o que falou uns capeta que estavam questionando uma pessoa. Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta tarde falar com vocês e quero dizer para vocês uma coisa interessante. Por mais que você não queira, por mais que você rejeite ou você desconheça isso, você está dentro de uma batalha espiritual que é constante, ela não para, né? Essa batalha existe porque existe, espiritualmente falando, opositores que se levantam contra, não só quem é de Deus, mas se levanta contra quem não é de Deus também. E eles têm uma natureza, esses inimigos, uma natureza de ataque, de destruição, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. Aí você fica sempre numa luta, numa batalha, sempre alguma coisa acontecendo fora do seu controle, muitas vezes fora do normal. E a gente precisa então, como diz a própria palavra de Deus, usarmos armas espirituais constantemente. As armas espirituais que nós temos é a oração, que se torna muito forte na medida em que nós nos aproximamos mais de Deus, nos aproximamos mais de Jesus. Nós nos fortalecemos e somos respaldados por Deus na nossa vida para enfrentarmos determinadas lutas, determinadas batalhas que no natural a gente nem conseguiria realmente vencer ou superar situações muitas vezes que se levantam. E Deus então tem a sua forma de poder ajudar. A forma que Ele tem de poder ajudar é as pessoas que nos orientam, que falam para a gente através da palavra e que vão nos dando direcionamento e nos ensinando a como lidar com determinadas situações. E esses ensinamentos que vêm da palavra de Deus, eles são importantíssimos para a gente poder se sentir pelo menos preparado para sobreviver, como disse o apóstolo São Paulo, no meio dessas lutas que se apresentam. O apóstolo Paulo chegou a explicar uma certa ocasião: olha, gente, a nossa luta ela não é contra a carne, disse ele, e não é contra o sangue, não é contra nada visível que tenha uma estrutura de corpo semelhante ao nosso, ou que tenha sangue correndo nas veias, disse ele. Mas a nossa luta, ele falou, deixando claro que a gente tem luta e que essa luta são contra a potestade, disse ele, contra principados, seres espirituais, celestiais, ele falou, fazendo menção então de seres que existem, que a gente nunca viu, que a gente nem conhece, mas que tem um poder de ataque tremendo e que é exatamente como disse Paulo, um inimigo invisível que você tem que encarar, que você tem que enfrentar e que você não enfrenta com qualquer arma não, você enfrenta com essas armas espirituais que te capacita a pelo menos ter uma posição de superioridade para poder superá-los. Foi o que disse o apóstolo Paulo. Ele falou isso e depois que ele falou isso, ele recomendou que nós colocássemos a armadura de Deus exatamente com o intuito de estarmos preparados para os tempos difíceis, para os momentos difíceis que surgem, disse ele. E você percebe então que isso é bíblico. Essa luta, essa batalha, ela é alguma coisa que se apresenta às vezes na nossa vida. E vejam bem, o apóstolo São Paulo, ele fez uma viagem, a terceira viagem dele, e ele foi para uma cidade chamada Éfeso. Ele foi pregar lá. O evangelho já tinha chegado lá, as pessoas já tinham um grupo que conhecia Jesus quando ele chegou para pregar lá, porque tinha naquela época um pregador que pregava por todas aquelas cidades ali, Corinto, Éfeso e as demais cidades, e esse pregador era muito usado por Deus. Ele se chamava Apolo, era o nome dele. E esse Apolo, que era de Alexandria, já tinha passado no lugar,
tinha pregado, tinha falado de Jesus para as pessoas, porque ele, quando falava sobre Jesus, ele convencia. As pessoas se convertiam com a pregação dele, que ele era um pregador eloquente, um pregador inflamado, é o que a história fala a respeito dele. E Paulo foi para essa cidade que ele tinha passado. Ele, na verdade, estava em Corinto quando Paulo chegou lá. E Paulo, chegando lá em Éfeso, foi procurar os irmãos que já tinham se convertido com a pregação do Apolo. E ele chegou e perguntou: e vocês sabem, já receberam o batismo com o Espírito Santo? Ele perguntou para esse grupo que estava lá, o pessoal: não, a gente não sabe nem o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós recebemos o batismo de João. O batismo de João era somente até onde o Apolo pregava. Ele pregava e ensinava o batismo de João, para as pessoas se batizarem de João Batista. E o Paulo percebeu que as pessoas que moravam ali naquela cidade ainda não estavam batizadas com o Espírito Santo. E ele achou que deveria então batizá-las. Por quê? Porque a cidade de Éfeso era um lugar dificílimo. Era um lugar onde o maligno reinava e dominava. Não era fácil pregar o evangelho ali. Porque as pessoas que moravam ali adoravam uma deusa chamada Diana, era o nome da deusa. Eles tinham uma paixão, um amor por essa deusa chamada Diana, uma deusa da caça que era adorada no lugar que eles falavam que caiu dos céus, que os estudos falam que foi o meteoro que caiu do lugar, e eles fizeram um templo para ela nessa cidade. Ela tinha um templo, era essa deusa aí. Olha o templo dela. Esse templo dessa deusa é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo dela. Hoje está em ruínas, no sítio arqueológico da cidade de Éfeso, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com o farol de Alexandria e outros lugares mais que são conhecidos como maravilhas do mundo antigo. Era esse templo aí, o templo da Diana. E as pessoas que moravam neste lugar eram muito devotos a ela, e eles tinham resistência tremenda a qualquer outra proposta de fé que não fosse exatamente aqueles que dominavam o lugar, que era exatamente a deusa chamada Diana. E Paulo sabia que as pessoas precisavam então serem batizadas com o Espírito Santo, porque elas eram revestidas. O Espírito Santo revestia elas para poder enfrentar essas grandes lutas e essas grandes batalhas. E ele foi, diz a Bíblia, que batizou as pessoas. Coloca o verso que diz aí para mim que ele batizou. Olha só, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Vê o verso 5, 19:5. Só para a gente ler, para fazer o texto e o contexto, né? Para vocês entenderem. Vê o 4, para a gente completar melhor. Disse Paulo: João realizou o batismo do arrependimento. Ele falou para os irmãos lá, dizendo ao povo que cresce daquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Verso seguinte: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso seguinte: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizavam. Diga glória a Deus. O Paulo foi lá, vocês não conhecem esse batismo ainda não? Os versos acima explicam. Então eu vou dar para vocês. Botou a mão, eles começaram a falar em línguas estranhas. Falaram em línguas estranhas e começaram a profetizar, que era como um sinal exatamente do batismo que Paulo estava dando a eles, né? O que é ser batizado com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus. É quando você tem uma medida que ultrapassa da presença de Deus em você, da presença do Espírito Santo. Para você conseguir isso, você tem que buscar. Às vezes Deus batiza do nada, assim, mas é uma busca que você tem que fazer, que você se enche dessa presença, que foi o que aconteceu quando ele colocou a mão sobre aquelas pessoas que estavam ali. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você, além de se tornar cheio, você é batizado não para enfeitar você, mas para você somente falar
que é batizado. A gente é batizado para ser testemunha, diz a palavra de Deus. Porque no dia em que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi um poder que Deus deu a eles para que eles fossem testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, até os confins da terra, é o que diz a palavra de Deus. As pessoas não são batizadas com o Espírito Santo para ficar pulando na igreja, nem para ficar rodopiando, são batizadas do Espírito Santo para trabalhar para Deus, para fazer a obra de Deus, para serem usadas, para serem cheias e irem realmente fazer a obra de Deus. Vocês estão entendendo? E deixar Deus usar a pessoa. É para isso que as pessoas são batizadas, porque as pessoas se revertem, se enchem do poder. É um poder de uma medida maior que vem para a vida da pessoa. E o Paulo chegou lá e colocou a mão sobre cada um, e na hora eles começaram a falar em línguas. O que é esse negócio de falar em línguas, né? A Bíblia diz que você pode falar em línguas se houver uma necessidade de você pegar para um estrangeiro e Deus quer que aquilo seja feito. Deus pode usar você, mesmo sem você conhecer o idioma do sujeito, você falar em línguas para ele. Vocês estão entendendo? Falar na língua dele, mesmo sem você saber, se houver uma necessidade. Mas a Bíblia diz também que você pode falar em línguas e ninguém entender. 1 Coríntios 14. Porque a Bíblia diz que há uma língua que você pode falar que ninguém entende, porque você fala em mistério, diz a palavra de Deus. É como se fosse uma língua que nem o diabo, se estiver por perto, ele entende. Porque é uma língua que você usa para poder se comunicar com Deus em secreto, que quem ouvir não vai entender nada. Vocês estão entendendo? Verso 14, 1. Pois quem fala, volta lá. Pois quem fala em outra língua, o quê? Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Por que você pode falar essa língua que ninguém entende? Porque o Espírito Santo que está em você, a Bíblia diz que ele intercede por você. Amém? E tem momentos que ele tem que falar para Deus sobre você, e quando ele fala sobre você, tem coisas que não podem se tornarem públicas, tem coisas que são secretas suas, que ele fala para Deus, que ninguém precisa ouvir, nem o inimigo, se estiver por perto, ele entende, porque pode estar falando das suas fraquezas, das suas dificuldades e pedindo ajuda, e isso não pode ser exposto, por isso que fala em mistério, visto que ninguém entende. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo sabem disso, que às vezes vão orar, começa a vir, a língua começa a enrolar, começa a falar umas palavras que ele mesmo não entende, ninguém entende, a pessoa fala, e não sabe por que está falando, e não sabe o que está falando. Porque é o Espírito Santo que está na pessoa, que começa a interceder pela pessoa, fala, ó Deus, cuida melhor dele, tem paciência com ele. Está acontecendo isso por aquilo, e fala, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa dessa trindade, que ele está hoje agindo na terra, e é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é o que diz a palavra de Deus. Com ele você vence qualquer batalha, com ele você supera qualquer dificuldade, com ele nada te abate, porque a Bíblia diz que quando você está caído, é ele que te levanta, é ele que te sustenta, é ele que não deixa você ficar caído, e ele está em você. É isso que diz a Bíblia. E Paulo chegou lá e disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Pessoal, não, a gente não foi batizado não, a gente só conhece até o batismo de João. Ele pegou, foi então, vou batizar vocês. Ele orou, e quando ele orou, quem pôs as mãos, as pessoas foram cheias desse poder de Deus. Aí ele ficou na cidade, que a cidade era pesada. Pense numa cidade pesada, onde o maligno trabalhava de uma maneira assustadora. O demônio dominava o lugar. E Paulo foi pregar, primeiro na sinagoga. Ele pregou na sinagoga que havia no lugar, mas ele ficou só 3 meses nessa sinagoga, porque o pessoal da sinagoga colocou ele para fora. E quando colocaram ele para fora, ele teve que arranjar um outro lugar para pregar para as pessoas. E ele foi pregar numa escola, que é chamada Escola de Tirano. Tirano era um homem que era dono da escola, talvez era um filósofo grego, que tinha essa escola lá na cidade de Éfeso, e ele alugou a escola, ou foi cedido para ele a escola, e ele ficou pregando a palavra de Deus nessa escola durante 2 anos.
Durante 2 anos ele ficou pregando a palavra de Deus nessa escola chamada Escola de Tirano. Esse nome Tirano, nessa época, não tinha o sentido que tem para nós hoje. Significava governo. Era isso que significava a palavra tirano. E ele ficou pregando lá. E essa pregação dele, a presença dele na cidade de Éfeso, fez com que Deus começasse a operar milagre no lugar. Milagres começaram a acontecer, sinais começaram a acontecer. Jesus começou a manifestar o seu poder dentro daquele ambiente pesado, daquele ambiente realmente dominado pelo maligno. O Senhor Deus começou a operar usando o apóstolo Paulo, de maneira que as pessoas começaram a ver maravilhas acontecendo. Dentre as coisas que aconteciam, era a libertação de pessoas. Muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas perturbadas, muitas pessoas atingidas por ações malignas, muitas pessoas escravas de situações espirituais malignas que dominavam a vida daquele povo. E diz a palavra que começou a haver o mover de Deus no lugar, fazendo com que as pessoas se libertassem daquelas opressões malignas que predominavam no lugar por conta daquela influência religiosa estabelecida pela adoração à deusa Diana. E diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a ter tanta fé no Paulo, no apóstolo, que elas pegavam o lenço do Paulo, pegavam os lenços dele e levavam para casa, e quando colocavam o lenço dele nos doentes, os doentes eram curados só pela unção e a virtude dele que estava no lenço. As pessoas pegavam os aventais dele, do apóstolo Paulo, e puxava e levava aqueles aventais para casa, e quando chegava em casa, eles colocavam os aventais sobre os doentes, sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, só por usarem os aventais do Paulo. Está escrito isso aqui no 19, já achou aí? A ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugiu das suas vítimas. E os espíritos malignos o quê? Se retiravam. Diga glória a Deus. Olha só como ele estava muito cheio da graça de Deus no lugar. Que a virtude do Espírito Santo que estava nele impregnava na roupa deles. Na roupa dele. E quando as pessoas pegavam a roupa dele, que levavam e colocavam sobre os doentes, sobre os oprimidos, as pessoas saravam, as pessoas se libertavam. E isso ficou notório na cidade. As pessoas viram aquilo e chamou muita atenção. E tinha os camaradas lá que começaram a perder a importância no trabalho que tinham. Quem eram esses camaradas? Eram os 7. Esses 7, eles eram filhos de um sumo sacerdote. Uns meninos criados na religião, que se tornaram exorcistas ambulantes. Como o lugar era muito dominado pelo maligno, tinha muita gente que ficava possesso por entidade, por ações malignas, e era necessário chamar alguém para poder ajudar essas pessoas que ficavam possessas por espíritos malignos. Aí criou-se a necessidade do exorcista ambulante. Aquele camarada que ia na casa das pessoas para libertar pessoas que estavam dominadas por demônios, por espíritos malignos, e eles iam lá para poder libertar as pessoas. Só que o modo deles fazerem isso era um modo muito antigo, baseado na dor, né? Antigamente se fazia assim. Quando alguém estava endemoniado e dominado por algum espírito maligno, as pessoas iam e davam uma surra da pessoa, de chicote, fosse lá o que for, para que o demônio saísse através da dor da pessoa, até enfraquecer a pessoa. Até hoje ainda se usa desse expediente. Alguém, quando está muito dominado por espírito malignos, as pessoas ainda usam em alguns lugares o expediente de usar o quê? De usar os galhos do peão roxo. Vocês já ouviram falar disso aí? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Dá uma surra de peão roxo da pessoa, com os galhos, bate até o demônio sair. É através do peão roxo. Isso usava muito antigamente, através da dor. E esses camaradas faziam esse tipo de exorcismo dessa forma. Mas eles perceberam
que Paulo não usava nada disso. Eles perceberam que Paulo não usava chicote para bater na pessoa, não espancava a pessoa, para a pessoa se livrar da possessão maligna. Eles perceberam que o Paulo, para libertar uma pessoa, ele só se aproximava da pessoa endemoniada e dizia: eu te repreendo em nome de Jesus. E quando ele dava a ordem que ele repreendia em nome de Jesus, qualquer pessoa possessa ficava livre na hora daquela opressão maligna. E esses 7 rapazes ficaram impressionados com isso. E eles resolveram usar essa técnica do Paulo. No lugar de espancar a pessoa para poder libertar a pessoa de qualquer possessão, de qualquer domínio maligno, eles viram Paulo fazendo e resolveram fazer como Paulo fazia. E eles foram atender alguém que estava endemoniado. E quando eles chegaram lá, em vez de usar a forma que eles eram acostumados a fazer do exorcismo, eles chegaram com a pessoa endemoniada e disseram: nós te repreendemos em nome de Jesus, a quem o Paulo prega. Falaram para o endemoniado. Aí o endemoniado, o espírito que estava no endemoniado, olhou para eles e perguntou assim: olha, o demônio falou, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E diz a palavra de Deus que o demônio ficou de grande em cima deles, deu uma surra nos 7, os 7 apanharam demais desse demônio. Coloca o verso seguinte. Vós quem sois? Verso 16 agora. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eles foram na casa para libertar a pessoa, foram fazer como Paulo fazia, usando o nome de Jesus, em nome do Cristo que Paulo pregava. Só que o demônio disse: olha, eu sei quem é o Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem são não. Deu uma surra neles, que eles saíram todo rasgado, correndo daquela casa, e o demônio atrás para bater mais neles. Por quê? Porque os demônios não respeitaram eles. Eram 7 irmãos, filhos de sacerdotes. Meus irmãos, a gente para e pensa: que mistério é esse? Existe uma coisa que você precisa saber. Quando você se envolve com Jesus, que você é marcado pelo sangue do Cordeiro, que o Espírito Santo está em você, você não vê nada em você. Mas o demônio, quando olha para você, ele sabe que não pode tocar em você. Diga glória a Deus. Ele sabe que não pode tocar. Por quê? Porque você tem compromisso com aquele que é todo poderoso. A Bíblia diz que você realmente está com aquele que é maior do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. É o que diz a palavra de Deus. Tentando dizer para você, para mim, para nós que estamos aqui, se Deus estiver com a gente, Jesus com a gente, o Espírito Santo na nossa vida, nós estamos sustentados por alguém tão poderoso que ninguém pode se sobrepor a essa pessoa que está agindo na sua própria vida, no caso Deus, no caso o Espírito Santo. Aqueles 7, eles não eram envolvidos com Deus. Eles acharam que eles poderiam fazer aquilo unicamente porque eles viram Paulo fazer, mas não havia com eles comprometimento com Deus. E quando não há comprometimento com Deus, os demônios não respeitam, não quer nem saber quem é você. Se você realmente não tiver comprometido com Deus, nem mexa com isso, que você vai apanhar feio, porque eles são poderosos. E os únicos que eles não conseguem se sobrepor é a Jesus e a presença de Jesus em sua vida. E diz a palavra de Deus que eles apanharam, mas aquilo serviu de um sinal tão grande que gerou um reavivamento. Todo mundo começou a se afastar dessas coisas, todo mundo começou realmente a se distanciar. As pessoas pegavam os seus livros de magias e queimavam lá em Éfeso para poder se afastar dessas coisas e se comprometerem com Deus que era pregado pelo apóstolo São Paulo. Vê aí os versos seguintes. Olha só como houve um reavivamento. As pessoas tomaram conhecimento desse fato.
chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Diga glória a Deus. Olha o verso seguinte. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras erradas. As pessoas viram aquilo e vinham, realmente, olha, eu quero sair disso, eu fui envolvido com isso. Olha o que as pessoas faziam no verso seguinte. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários. Era muito dinheiro. Sim, houve uma queima de muitos livros que envolviam eles na prática exatamente desse tipo de espiritualidade. As pessoas foram queimando tudo e se desfazendo daquilo pelo temor a Deus, por conhecerem Jesus, para se afastarem daquilo que eles entendiam que era maligno. Vê o verso, mas acho que tem uma ver. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Diga glória a Deus. Quando a pessoa começa a ter conhecimento das coisas de Deus, ele também passa a perceber que não existe poder maior do que o poder de Deus. Existem poderes, diz a palavra de Deus, existem principados, existem forças que nós podemos reconhecer nesse mundo como forças espirituais muito fortes, mas nenhuma delas supera o poder do nosso Deus. Nenhuma delas supera o poder de Jesus, nenhuma delas supera o poder do Espírito Santo e nenhuma delas supera o poder que age em você, quando você se envolve de fato e que você passa a ser um seguidor de Jesus, totalmente comprometido e envolvido com Ele. Sobre você repousa o quê? A proteção desse Deus, que o maligno pode olhar você, mas ele não pode tocar. Não pode tocar. Pelo menos é isso que diz a Bíblia. Vamos ver o verso que a Bíblia diz isso. Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive pecando deliberadamente. É pecador, mas não vive pecando deliberadamente. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o que diz no final? E o maligno não lhe toca. Quando você nasce de Deus, não somente essa proteção passa sobre você, a presença do Espírito Santo na sua vida, a presença do Senhor Jesus em sua vida, torna você uma pessoa intocável para o maligno. Para ele tocar em você, eu, qualquer um de nós, temos que dar muitas brechas. Mas caso contrário, se nós somos de Deus, com toda a imperfeição que você possa ter, porque o que está dizendo aí não é que você não vai pecar, que você não vive em pecado, que o pecado te incomoda, que para você o pecado não é uma coisa normal, nem natural. Você já tem realmente o processo da nova vida, e quando você vive essa nova vida, diz a palavra de Deus, que você se torna intocável pelo maligno. Diga glória a Deus. Mas além de se tornar intocável pelo maligno, você se torna preparado para batalhar as suas batalhas. O que é mais importante? Você sozinho na sua casa pode ser o grande instrumento de Deus para toda uma família que possa estar longe de Deus. Você vai ser um instrumento que vai conseguir realmente colocar sobre todo mundo essa proteção e esse livramento através das armas espirituais que você usa, no caso a oração, o se colocar na presença de Deus, colocar a tua família na presença de Deus. Pode todo mundo na tua casa realmente estar lá maluco, mas não importa, você está ali e você só orando e se colocando diante de Deus, se torna um instrumento de Deus que Deus ouve. Diga glória a Deus. E inevitavelmente se cumpre aquilo que falou o apóstolo São Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Você sozinho se torna o canal, o instrumento de bênção. Então nesta noite eu estou pregando isso para você entender o que é o mundo espiritual. E por que entender? Só para entender? Não. Para você entender e para você saber, você que conhece a Deus, Deus levantou você
para que você seja exatamente um guerreiro, um batalhador em favor da tua casa e da tua família. Foi você que Deus levantou. Não adianta você conhecer todas essas coisas e não usar essas armas para poder combater o que você precisa combater. Talvez você está aqui nesta noite e tem algumas batalhas encabulosas que você tem que enfrentar, umas situações meio desafiadoras. Às vezes você vem para a casa de Deus, vem só na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Porque você sabe que é você que está segurando uma barra pesada que é espiritual, que muitas vezes possa estar acontecendo lá dentro da tua casa. Às vezes uma luta que você não sabe nem como está lutando e nem sabe nem como vai lutar. É Deus que tem te sustentado. Às vezes é um problema, às vezes é uma situação que extrapola, que ultrapassa o limite da normalidade. Mas você está ali se sustentando. E se você está envolvido com esse Deus, saiba que todos esses meios são os meios pelos quais Deus sustenta você dentro dessa batalha que você está tendo. Você está servindo a Deus, mas tem um monte de batalha que estão realmente acontecendo em tua volta. Algumas lutas violentas. Eu estou pregando isso para você, para que você tome consciência de uma coisa. Se você é de Deus, se você é de Jesus, você não está sozinho dentro dessas batalhas. Você não está sozinho dentro dessas batalhas. Mas Deus está aqui exatamente em você, para te sustentar, para te fortalecer e para te ajudar a vencer as lutas e as batalhas que às vezes se apresentam na tua vida. O inimigo já sabe que para atacar qualquer pessoa da tua família, tem que bater de frente com você. E ele sabe que você conhece as armas certas para poder combater ele. Ele vem e tem determinados momentos que você pode ter até a sensação que eles estão avançando, mas não estão não. Questão de tempo. Deus muda o direcionamento das coisas. E a gente aprende nessa passagem que nós lemos, que nós temos que nos aproximarmos cada vez mais de Deus e não temos que parar de lutar. É uma guerra. Não pare de lutar, não pare de guerrear. Não desista das pessoas da tua casa. Não desista das pessoas da tua família. Às vezes o inimigo não pode atacar você, mas ele começa a atacar aquele mais fraco da tua casa para te atingir indiretamente, já que ele não está conseguindo te atingir diretamente. É uma forma de tentar desestabilizar você. Mas não pare de orar, lute, batalhe, com a certeza de que essa guerra passa. E quando ela passar, só tem um vencedor. E o vencedor vai ser você, que se comprometeu e que se envolveu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pense nisso. E que Deus nos abençoe. Amém?